né? Deus é eterno, esse mundo também é eterno, né? Que está na forma do tempo, cala, e esse mundo também é eterno, porque ele é cíclico, né? Como as eras, né? Sati Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, elas são cíclicas, que é esse mundo manifestado. Ora está manifesto, ora está imanifesto. Logo que isso é verdade, que tudo isso acontece sobre a sanção de Krishna, né? Madhyakshina Prakriti Suyate Satchara Tunamena Kauteya. Ele explica isso, que essa movimentação ocorre repetidas vezes, né? Ora está aí manifesto, né? Avyakta, ora está manifesto, Vyakta, né? Então todo esse programa que Krishna nos deixa, né? Nos dá, inclusive a forma humana, né? Que é deixada devido ao nosso desejo, originalmente, lógico, houve nossa ação para estarmos aqui, mas devido a essa própria ação, de forma não condizente, né, com o propósito, assim como a gente comenta, né, um bisturi na mão de um médico, com uma ação de um médico que se apropria de um bisturi, então a consciência dele é que ele vai se apropriar desse instrumento para fazer uma cura, né? Assim, subtendo que ele vai usar o bisturi e vai curar, né? Mas esse mesmo instrumento, né, na mão de uma pessoa que não tem perícia, então ela vai, assim, vai criar um grande desastre ou causar até mesmo a morte, né? Então é essa ação que a gente vamos trabalhar, né? Devemos trabalhar, entendendo que nós somos adivas, né? Somos almas, mas não somos as almas que realmente têm propriedade, vou usar a palavra propriedade absoluta, porque nós só estamos agindo conforme a sanção de Krishna, como eu expliquei, né? Então, o dever da alma, dentro do karma, é a ação, né? E essa ação ela é temporária, cabe só a nós, né? Aqui vai se comentar que por esse vidi, né? Sabendo dessa condição, né? No verso anterior tem uma palavra em sânscrito que fala Ubayo Apidris Tontas, explicando que isso já foi concluído por uma combinação de ambos. Quem? Tanto os cientistas modernos como na abordagem espiritualista, eles já concluíram que o corpo é temporário e que a alma é eterna, e que essa ação é a nossa única chance de se enredarmos mais, né, no ciclo do Sansara, né? Sansara Mrityu, Sansara Vartmani, né? Ou a gente se liberta desse ciclo e volta à nossa originalidade, que é um propósito, que é uma proposta que é uma proposta bem mais interessante, né? Sairmos do ciclo de nascimento e morte e voltarmos à nossa condição natural, que inclusive a ideia ou a consciência, ou o arrependimento, né? Da tatasha, que nós somos tatasha, de nunca ter saído desse local onde vivíamos originalmente com Deus, né? Esse local se prega, se comenta que é o mundo absoluto, é a nossa morada eterna, né? Agora, se vocês me perguntarem, né, a tese da tatasha, por que a gente caiu e a gente está aqui iludido, aí isso vai ser um seminário só para falar a queda da tatasha, né? Inclusive esse tema, desde que, né, o Vaishnavismo
se deveu, se pregou, se vem pregando, inclusive Prabhupada, né? É o que mais há de questionamento, né? Mas Prabhupada, o Bhagavata fala, o Bhagavad Gita, que nós somos eternos e vivíamos num mundo absoluto. Mas por que a gente caiu, né? Se a gente vivia num mundo absoluto. Então isso daria para fazer um outro seminário só para falar sobre essa queda da tatasta, nós enquanto almas condicionadas nesse mundo, né? Agora, como na Vida Negra estava falando, né? Se está na Vida Negra, né? Estava falando, né? Se está ocorrendo algum tipo de fogo, né? Ocorrendo um incêndio, então o que a gente tem que fazer né? Não precisa nem questionar, né? Que tipo de fogo, onde é que o fogo começou, né? A gente tem que abandonar, evacuar, sair da área o mais rápido possível. Então, se a gente caiu nesse mundo, entendemos a nossa maia, né? A nossa ilusão, conhecemos nossas dificuldades, né? Sabemos qual é a causa de nossas dificuldades. Quando você está meio incógnito, com dúvidas, então não é possível, né? Mas se a gente já tem um entendimento básico, então por que não agir, né? Lógico que vai haver também nessa ação muitas restrições, né? Muitos obstáculos que vai fazer. Mas a gente tem que ver esses obstáculos como algo até mais para a gente se motivar, né? Porque sem os testes a coisa fica muito fácil, é dito que, né? Ascensão e queda, né? Você sobe, entendeu? Mas sem muito propósito, objetivo, sem meta, né? Então termina de novo se envolvendo nesse mundo manifestado, né? Até porque para a alma ela se manter com esse propósito, né? Ele torna-se quase que porque a tendência é a tatasta voltar para a energia Bahiranga Shakti, que é a ilusão, né? Quase nunca se mantém em Antaranga Shakti, que é a nossa energia interna, que comunga da ideia e que nos ortoga a bênção é Krishna. Então a propensão é mais que a gente se envolva com a Bahiranga Shakti, né? Mas quando esses obstáculos a gente tem consciência disso, então isso dá até mais entusiasmo para a gente manter a nossa meta, né? Porque o karma ele não é eterno, né? Então o verso fala, vamos fazer reverência aqui a Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Se vocês puderem, é bom como prática, né? O sânscrito, que é quase que o português, né? Ler de forma literal, né? Não é? Tem algumas regrazinhas, como esse S, por exemplo, da palavra avinar, esse acento no A e o S, esse acento com acento agudo, né? No S, então no S com acento agudo ou com um pontinho embaixo no S, né? A gente se lê na pronúncia, na hermenêutica, da palavra, na sintaxe da palavra, na gramática, a gente lê como se fosse SH, né? SH, né? E o tracinho em cima é como um alongamento, né? Então, Vinasci, né? Então, Avinasci Tutadvidi. Avinasci Tutadvidi. Yena Sarvam Idam Tatam. Yena Sarvam Idam Tatam. Vinasham Avyayasya. Vinasham Avyayasya. Nakaschit Kartum Ahati. Nakaschit Kartum Arhati. Avinasi Tudadvidi. Avinasci Tutadvidi. Yasarvam Idam Tatam. Yasarvam Idam Tatam. Vinasham Avyayasya. Vinasham Avyayasya. Nakachi Kartum Ahati. Nakaschit Kartum Arhati. Vamos tentar?
Avinashitu tad vidhi. Avinashitu tad vidhi. Yena sarvam idam tatam. Yena sarvam idam tatam. Vinasham avyayasya. Vinasham avyayasya. Nakaschit kartum arhati. Nakaschit kartum arhati. Esse S é CH e esse Katit é como se fosse CH, né? Katit, Tit, como se fosse Satit, né? Vamos ver. Você subiu lá, tem que baixar um pouco, né? Desceu. Ver uma parte. Avinasha. Não, tá certo, certo. É que eu tô sem óculos. Tá quebrado. Avinashi tutat vidi. Avinashi tutat vidi. Yena sarvam yadam tatam. Yena sarvam idam tatam. Vinasham yashya. Vinasham avyayasya. Nakashiti kartim arti. Nakashit kartum arhati. A priori a gente vê as palavras em sânscrito, a gente cria já uma dificuldade, né? Porque a palavra senhora também é difícil. Mas o que cria, aí a mente presume assim, poxa, mas eu não sei, né? Tem dificuldade. Então ela cria um obstáculo de não ler. Mas se você lê literal, como eu falei, não tem dificuldade. Porque Yena, Sarvam, Idam, Tatam, né? Vinasham, Avyayasya, Nakashtit, Kartit, né? Esse é, né? Tem que fazer uma flexão aí, né? Kartit, Kartum Arhati. Quer dizer, se você ler literal, né? Mas como a gente vê, acho que está muito distância, aí você mistura as palavras, aí a mente começa a dizer, aí começa a misturar as palavras, porque cria obstáculo, né? Esses são os obstáculos que a gente tem. E com essa palavra aqui, ó, vide, com o saber, com o entendimento, vide, né? Com o conhecimento, com esse vide, né? A vide é ignorância, é falta de conhecimento. Quando a gente fala a palavra ignorante, não é a pessoa, né? Mas a falta do conhecimento, né? Então, quer tentar? Vamos lá. Avinyashi tutat vidi Yena sarvam. Vamos por parte, né? Aí a gente repete. Primeira linha. Avinyashi tutat vidi. Avinashi tutat vidi. Yena sarvam idam tatam. Yena sarvam idam tatam. Vinasham. Não. Veja. Tem V-I-N-A-S-A-M. Vinasham. Tem vá. Avyayasya. Vinasham avyayasya. Nakashtit kartum arhati. Tá vendo? É fácil. Nakashtit kartum arhati. Vamos lá. A Vishnu. Vishnu, vamos lá, Vishnu. Ai, meu Deus do céu. E aí, minha gente? Eu não peguei, vocês pegaram? Avinassi tutat vidi. Vamos lá. Avinassi tutat vidi. Yena sarvam idam tatam. Yena sarvam idam tatam. Vinasham avyayasya. Vinasham avyayasya. Nakashiti kartum arhati. Nakashiti kartum arhati. Tantas meninas aqui. Representando aí, Avinashi tutat vidi. Avinashi tutat vidi. Yena sarvam idam tatam. Yena sarvam idam tatam. Vinasham avyayasya. Vinasham avyayasya. Nakashtit kartum arhati. Nakashit kartum arhati. Eu vou falar as palavras
sozinho. Então, Avinassi, imperecível, tu, mais aquele Vidhi, sabe, Yena, pelo qual Sarvan, todo o corpo, Idam, este Tatam, penetrado, Vinasham, destruição, Avyayásias, do imperecível, Asya, dele, Nakartit, ninguém, Kartum, de fazer, né, vem do verbo karma, de ação, né, fazer, Arhati é capaz. Então, a tradução, se vocês quiserem ainda continuando respondendo, repetindo, saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro, Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro, o que é que a gente está sabendo aqui? O que penetra o corpo inteiro? O que é que a gente está estudando aqui, falando sobre? Bhagavad Gita. Sim, estudando Bhagavad Gita, mas qual foi o tema que eu falei? Primeiro tema. Ação, né? Ação, isso. Ação. Ação de quem? Tem que ter o entendimento. A ação dada por quem? Por nós mesmos. Nós mesmos. Que é a ação em utilizar a nossa consciência, né? Aí nesse caso, a ação da alma, porque nós não somos o corpo, somos o eu. O verdadeiro eu é a alma. Então, a ação da alma, né? A alma, nesse caso, que penetra o corpo, ele é indestrutível. Está se comentando, porque a alma é eterna, imperecível, né? Está concluindo isso, o que comenta o verso anterior, que pelo estudo se concluiu, né, que a alma é eterna e que o corpo é temporário, né? Então, ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. de Destruir a alma imperecível. É que faz uma afirmação, mas também o Upanishads fala que tem quem possa destruir. Que nesse caso quem pode? A própria ação de quem? Dela mesma. Não é assim? Sim, por ela, né? Como fala, nesse caso você vai deslizando, não é indestrutível, mas você fica numa condição indestrutível. Você fica assim, essa pessoa é imprestável, né? Mas quem é imprestável? Porque ela não faz uma ação decorrente da expectativa, né, que você tem, né, para que ela possa agir de forma favorável. Então a gente comenta a dizer assim, pô, essa pessoa é uma pessoa imprestável, né? Não presta para nada, entendeu? Então você mesmo se condena, não é Krishna, entendeu? Porque, como eu falo, tem que entrar nos planetas dos infiéis, né? Quem pode? Ela mesma, pela sua própria ação. Porque nesse caso ninguém pode fazer, né? Fazer você sofrer, né? Purusha Shuka Dukhanam, Ritu Prakriti Utate, senão que a própria alma, né? Entendeu? Que sofre invariáveis ação, devido a essa ação, colhe dos benefícios, Shuka, felicidade, Purusha Shuka, né? Ou Dukkha, ou tristeza, infelicidade. Então, nesse caso, fazendo uma análise, né? Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível, poder assim, senão que ela mesma. Não é assim? Senão que ela mesma. Porque a alma é eterna, mas se você como dentro de uma cadeia, né? Estamos dentro de uma cadeia, que é o corpo. E essa analogia da cadeia, preso, mesmo num cárcere, que a alma está, ali dentro de um cárcere, ela pode melhorar a sua condição, não é assim? Se você não faz mais rebelião, não é assim? Você pode sair da cadeia e Krishna é o juiz, tá certo? Ele vai lá para testemunhar suas ações, como está a decorrência da sua vida, né, dentro da cadeia. Então ele vai lá para ortogar a bênção ou condenar, né? Fazer a condenação, né? Mas ele não condena pelo ato próprio dele. Deus não tá, ele condena pela sua própria ação dentro do cativeiro material, que é a cadeia, que é o cárcere. Consegue entender? Isso?
Então, nós somos responsáveis de ou reintegrar. Reintegrar aonde? A nossa morada eterna, o mundo espiritual. Nesse caso do cárcere, quase que não acontece nessa reintegração, né? Porque o mesmo projeto do cárcere não é o programa do cárcere quase não restitui ninguém a reintegrar a sociedade, porque as pessoas pelo ledo engano, pela falta de consciência, ela sempre acha a causa de sua ação e que sua ação não é condenatória, né? Se você chegar na cadeia, perguntar, tem alguma pessoa, alguém se acha culpado aqui dos crimes que cometeu? Ninguém vai dizer que todo mundo é inocente, né? Assim, na presunção da condição, da palavra. Ela vai dizer, não, eu não fiz crime nenhum, não, você mata, mas tem aqui o seu, como é que chama? Sentença, né? Sua sentença que você fez isso. Você concorda? Não fiz não, isso é tudo invenção, né? Só que a testemunha suprema, né, sabe. Nesse caso, a justiça é infalível, né? Não temos como a gente contar uma história na corte de Amaraja e dizer assim, olha, mas eu não fiz nada disso. Não fez? Então vou mostrar aqui a sua capivara, né? O seu histórico, não é assim? Então, de novo, né? Então, ninguém é capaz de destruir a alma imperecível, senão que ela mesma, né? Como fala, tem que entrar no mundo dos infiéis, né? E, de novo, quer dizer, são os planetas, né? Abaixo, né? Do planeta Adaluca, Pataluca, né? Aí depois Madhyaluca, planeta intermediário, depois Svargaluca, planetas superiores, intermediários superiores. Depois, o nosso planeta é onde nós estamos almejando ir, né? Pelo menos que a gente promete toda de manhã, a gente promete isso, né? Almejar Krishna Prema, o amor puro por Krishna. Todo dia a gente faz isso. O desejo, né? Tem que ser isso, focado, né? Então, depois a gente tem aqui o comentário, né? Vou ler aqui literal aqui o comentário de Srila Prabhupada, que já este verso dá uma explicação mais clara da verdadeira natureza da alma, que se espalha por todo o corpo. Qualquer pessoa pode compreender que o que se espalha por todo o corpo é a consciência, né? O sintoma da dor, né? Porque a diferença de um corpo morto, né? A coisa é tão inerente, né? Acho que outra vez para voltar, a Nanda estava explicando, né? Fazendo uma analogia, que você vai com o seu veículo, né? Mesmo físico, né? O corpo, que é como uma máquina. E se você vai passar no local e alguém bate na traseira, bate no para-choque ou no retrovisor, você sente dentro de você. O apego é tão grande, acho que você estava falando da palavra que coloca você como sendo o risqueiro, como é o que dirige a rickshaw. Você se identifica ali como a rickshaw, né? A palavra que você usou é o que Prabhupada fala. Do exemplo de Prabhupada? O nome de um carro, né? De um carro. O Tela. O Tela. Rei Tela. Quer dizer, você se identifica, né? O Peugeot, né? Então, sei lá, a marca da construção, você se identifica tanto ali, está identificado tanto com aquela marca, né? Então você sente, né, como se fosse você mesmo, né? Porque tudo que permeia a consciência, o corpo, nesse caso, o corpo é a consciência, como está falando aqui, né? Que se espalha por todo o corpo é a consciência, né? Por isso que a gente sente a dor, sente, né? O fato de, né? Quando a gente leva um beliscão, né? Então a gente sente a dor, né? Então isso é o que confirma que realmente a consciência está presente, né? Está espalhado em todo o corpo. Todos têm consciência parcial ou completa das dores.
não é? O que seria um exemplo de uma consciência parcial, né? Ou exemplo de uma pessoa que tem uma completa consciência? Fazendo uma analogia mais filosófica aí. Faz a análise aí do Prabhupada está falando, compreender que o que se espalha por todo o corpo é a consciência. Todos têm consciência parcial ou completa. Krishna fala Vidyante Stoya Badane Vidinot Surit Satan. Tudo que é completo é parcialmente, né? Restabelecido, né? 50%, vamos dizer assim, né? Porque Krishna, o serviço, esse verso fala, como da ideia que dentro do coração, né? Vidyante Stoya Badane Vidinot Surit Satan. Que as pessoas Surit Satan, que são conscientes parcialmente ou por completo, o serviço estabelece como um fato irrevogável. Esse serviço, agora entrou a palavra serviço, que é a nossa relação de servir a Krishna, né, como nossa posição original, como servos amorosos de Krishna, né, somos servos amorosos de Krishna, e Krishna fala de Adyatamam Prapadante Tanshtatarma Bhajamiham. Na medida que você se ocupa nesse serviço, eu me revelo para você, eu também me reciproco para com você. Krishna, ele é cabal, assim, ele é, entendeu? Ele cumpre, ele dá imediatamente. E não importa nesse sentido, se esse serviço esteja com mescla, se esteja manchado, se esteja... Ele não leva em consideração, não. Ele leva em consideração se o serviço está sendo feito. Se está sendo feito, você está sendo aliviado dessa dor, né? Agora você pode estar muito na técnica do entendimento do saber, né? Como Baruchaka Vyanantachá, muito entendimento, mas se você não pratica, por isso que a pergunta é bem condizente, que eu fiz o que deve uma pessoa, né? Normalmente dentro do o entendimento a normatização, né, do processo de Bhakti, está com toda a sua japa já cantada, estabelecida, mas ele não consegue, na segunda instância, ter entusiasmo para o serviço, né? Aí ele fez várias análises, né? Porque está havendo ofensa no cantar. E que é natural que de início cometa. Agora, na fase reflexiva, né, completa da ação, né, parcial ou completa das dores e prazeres do corpo, esta difusão de consciência limita-se ao próprio corpo, né? Quando a gente fala o corpo, também as doenças do corpo e da mente, né? O corpo sutil e o corpo grosseiro. Por não termos uma consciência completa disso, né? Ou na fase reflexiva fazer, né, uma análise, né, como ele falou, né? grava a sua japa, né? Assim, o que é que sai. Eu já gravei, eu já tive isso, vergonha, inclusive já deixei de postar, né? Postar live cantando junto com o Prabhupada, né? Agora o Prabhupada não está cantando, está ouvindo a aula, está ouvindo a minha análise. Mas quando a gente põe, aí quer postar, né, que está junto com o Prabhupada cantando a japa. Só que você põe assim, né? E aí canta um pouco dentro perto do microfone. Nossa, você vê como a palavra está completamente sem energia, sem você consegue ver quem está nessa fase reflexiva, né? Onde você reflete do que está fazendo. No início você tem as aparadas, né? Nama parada. Mas na segunda fase você tem que estar mais introspectivo, né? Dessa consciência. Então ele falou, né? Ele fez uma análise perfeita nesse exemplo, né? Que é as aparadas, porque, né, você está cantando, aí tem que ter um entendimento, que é vide, saber o que significa cantar o mantra Hare Krishna, né? O que é que traduz o cantar do mantra Hare Krishna? O que é que Prabhupada tece, né, a respeito do cantar do Mahamantra? O que é que ele comenta? Ele faz vários comentários, né?
É como o choro, né, de uma criança que quando está separado da mãe, né, fica gritando pela mãe, pela presença da mãe, né? É como o clamor de uma criança, né, chorando, né? Ele faz essa análise, o cantar do mantra Hare Krishna faz essa análise como uma criança que está separada da mãe. Mas outra, o que é que ele fala mais? A tradução literal orada, me ocupe em seu serviço. Orada, que é a energia, Arada, Krishna, né? Hare Krishna veio do vocativo Hara. De uma forma rara e constante, envolverá o nosso mundo em transe. Gente, nos dando formas de perpetuar novos seres, criar uma consciência, né? Com pessoas que vêm programadas, né? Para se tornar um devoto, né? Conforme nossa ação de novo, né? Tivemos um bom Garbhodana Sanskara nesse caso, para ter progênie, né? É a letra de uma música que eu compus anos 70 ainda, anos 80, né? Então, ó Krishna, orada, ó Krishna, por favor, me ocupe em seu serviço. Aí se você supostamente já cantou a japa, né? Ou então você já faz uma análise, bom, já cantou um certo número de volta. Digo, Prabhu, dá para agora... Mataji, a gente precisa fazer um serviço, né? Tal, cozinhar, ou sei lá, porque vamos receber os visitantes. Aí se você faz uma justificativa, não, mas eu ainda estou cantando minha japa. Você cria né? Eu não posso fazer serviço porque eu estou cantando minha japa. Então, não está entendendo nada, né? Porque o mantra Hare Krishna é para se entusiasmar, para fazer o serviço. Então tem alguma coisa errada, né? Porque o cantar o Hare, o Krishna, orada, por favor, me ocupe em seu serviço, orada, o Krishna, por favor, orama, fonte do prazer, me restabeleça nessa relação de prazer, junto com você, junto com o cantar. Deixa eu me ocupar em serviço, deixa eu ser o seu servo, me ajude. Esse é o cantar do mantra Hare Krishna. Se isso não está, é normal que no início, né, nós estejamos, né, ainda presos, né, cometendo as aparadas, namas, né, nama parada, mas nessa fase reflexiva, onde você começa a se entender como Brahmana, que você é o Brahman, que você é o Espírito, né, como Krishna fala, como é que a Arjuna pergunta, como é que anda essa pessoa, o que é que ela faz, como é que ela caminha, como é que ela anda, entendeu? Quais são os hábitos? Aí está perguntando quais são os hábitos de um Vaishnava, quais são os adornos de um Vaishnava, né? Entendeu? Como é que se ela se comporta. Então dá para ver pelo comportamento, né? Se ela está sempre Titikshava, Karunika, Sulidha, Sarvadehina, Ajatrava, Shatrava, Shanta. Se ela está sempre pacífica, se ela está sempre Tatakarma Pavartana, sempre favorável a agir, né? Sem fazer análise, mesmo às vezes a única análise que ela pode fazer é perguntar, mas isso precisa ser agora, tal, né? Para justificar, por exemplo, em querer continuar com a japa, não é? Aí você pode questionar, mas não é tal hora que o visitante vai vir, né? Ou para o Bodhana, tal, mas essa análise, ou uma Vishnupriya, isso não só vai ocorrer tal horário, então eu não consigo, eu posso fazer esse serviço depois. Krishna vai dizer assim, sim, é verdade, então você pode continuar com sua japa, né? Mas quando você vê que é um fato, né, como que é a necessidade, né, necessariamente tem que ser feito naquele horário, então você larga a sua japa, larga o cantar mesmo o Gayatri, entendeu? Se for a hora do Gayatri, você tem que servir, tem que se ocupar, você deixa, né? Porque mais importante agora é o serviço que você vai prestar à autoridade ou àquela pessoa em que realmente merece, né, a sua atenção, né, na Shochati, na Kakshati, Samasarveja, com essa visão, tendo uma visão de igualdade, que tal pessoa, né, como eu vi, né, hoje de tarde, né,
o Prabodhananda, uma pessoa tocou no horário, né, que não é um horário muito comum de visitação, e ele falou assim, correu, vou lá para a janela para ver quem é, né? Quer dizer, eu desci e fui abrir o portão. Aí eu parei assim, não, mas espera aí, é melhor que ele primeiro veja, né, quem é. Aí ele falou, é uma servente, uma senhora que vive aqui, que ela vem de vez em quando pegar comida, né? Então, aí você vai lá e serve, né? A pessoa está lá fora, né? Com muito bom senso também, né? Fazendo algumas análises, né? Porque levando em consideração aqui não é o local para fazer o Food for Life, né? Também, né? Temos essas restrições, né? Não é aqui que a gente distribui o alimento, na porta, né? A gente leva lá para a Praça da Sé, por exemplo, porque termina caindo num ciclo vicioso e as pessoas isso vai se espalhar, né? E vai começar, e aqui não é o local. A gente não estabeleceu, até porque o próprio bairro, né, não se estabelece esse trabalho de beneficência por conta de não trazer mais andarilhos, né, mais pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, né? Então, mas tudo isso tem que ser feito com muita análise, né? Porque o cantar do Mahamantra de Krishna é justamente isso, para se ocupar em serviço. Então, Krishna todos têm consciência parcial ou completa das dores e prazeres do corpo. Esta difusão de consciência limita-se ao próprio corpo. Quando se fala o corpo, também a mente, né? Porque também o corpo está ligado à mente, né? Adhyatmika, né? Adhyatmika. São 3 tipos de kleshas. Sabe o que são as kleshas? Não? Eu sugiro sempre que estou fazendo uma mais técnica, mais da análise, eu sempre sugiro que vocês sempre tragam para anotação, né? As 3 tipos de kleshas, de misérias, né? Que são as misérias que ocasionam o relacionamento. Ninguém consegue viver mais junto dele, né? Servindo na posição de dasa, servindo, está completamente desgastado. Ninguém consegue por causa das adibálticas, né? Primeiro, devido à falsa identificação, que é o ego, né? A falsa identificação como sendo purusha, né? Como sendo o controlador. Todo mundo quer controlar, porque se acha purusha, sendo que você é prakriti. Então, está muito desgastado. Dasya rasa, são as 5 raças original, né? Então, ninguém consegue em adibáltica, misérias que ocasiona devido à associação com outra, né? Então, essas adibálticas ocorrem, né? Haja visto que as pessoas não conseguem ficar juntos, né? Ou quando você tá juntos, sempre vem os distúrbios, né? Da própria relação. Aí depois tem as misérias causadas pelos distúrbios naturais. Você vai acampar, né, assim, um dia ensolarado, né, assim, um sol bacana, você vai para um acampamento, né, assim, leva a sua família, ou para casa de praia ou de campo, né? Quando chega lá, aí os borrachudos chegam e acaba com a festa, né? Você vai fazer um piquenique, tá cheio de borrachudo. E aí no calor, né? No calor ninguém vai com agasalho, ninguém vai se cobrir com moletom, né? Vai de roupas, peças leves, né? Roupas mais à vontade, né? Aí começa pelo braço, pela perna, né? Entendeu? Aí você sai do piquenique ainda cheio de avermelhidão na pele, por causa dos borrachudos, né? As picadas. E isso ocorre mesmo que nós não queiramos, né? Por exemplo, o Prabhupada faz uma análise de um incêndio na floresta, né? Dava Nalila louca, o primeiro verso, né? Sansara dava Nalila, que esse mundo é como um incêndio na floresta, né? Por causa dos desejos ardentes de querer desfrutar, né? Do corpo e da mente, né? Dos sentidos, tanto sutil como grosseiro, né? Então, que é como um incêndio. E nessa analogia ela fala, só um mestre espiritual, uma pessoa capacitada,
pode extinguir o fogo na floresta. E isso acontece, não é que ninguém vai tocar fogo na mata, né? Isso acontece pelo simples frixar de bambus secos no período de verão exaustivo, né? Assim como as queimadas ocorrem, não é que ninguém foi tocar fogo na mata, mas porque o frixar, né, no período de extenso calor, né, temperaturas altas, o fogo naturalmente ocorre. Não é assim? Então, às vezes ocorre, né? Essas dores e prazeres que um corpo sente, são desconhecidos de outro. Então, a de báltica, a de dávica e a de átmica. Quando fala de átmica, da alma, né? Que são os problemas são as maiores doenças nessa era, são as doenças psicossomáticas, né? Ansiedade e depressão se deve às misérias da mente, que pode ser nossa amiga, mas ela invariavelmente é sempre nossa inimiga, porque ela quer desfrutar, né? De forma, né? Assim, sem controle, né? Quer desfrutar sem ponderar, sem fazer, né? Embora depois se arrependa, né? Como o Krishna fala, né? Krishna, eu estou arrependido disso, né? Eu não queria fazer, mas o que impele ao homem a agir assim? Poxa, eu não quero agir, mas por que estou sendo arrastado a agir assim? E Krishna fala, primeiro é sua presunção, sua vaidade, seu orgulho, entendeu? Ele fala, Kamaesha, Krudaesha, Rajaguna, Samud, Bhava, Mahashana, Mahapapma. Papma é a raiz do pecado. Vidinam e Ravarinam. Ele fala, ó Arjuna, sabe o que está acontecendo? É seu orgulho. Você achar que é um Krishna, que é um poderoso, que é um, entendeu? Que é isso, que é aquilo, entendeu? Que junta com o modo da paixão e que esse é o inimigo pecaminoso. Krishna fala, se arme com a espada do conhecimento e mate os demônios da dúvida, porque os demônios, né, e os opositores não são propriamente esse exército oscuros, entendeu? É a sua mente que não tem controle. Então os inimigos estão dentro. Se arme com a espada do conhecimento, né, com vide, como tem aqui no verso, vide, porque supostamente com essa inteligência focada vai dissipar a escuridão das dúvidas, né? Não é que vem ninguém com tridente, com um capeta de chifre de vermelho, né, assim, e que vai nos perturbar. Ele não é o culpado, né? Essa maia vem devido ao nosso desejo de não querer lutar contra os obstáculos, e para vencer os obstáculos só com muito conhecimento. Será que dá para fazer uma guerra sem dinheiro? Não. Né? Sem armamento, sem dinheiro? A gente vai vencer. Só que o nosso dinheiro, o nosso Lakshmi, nossa potência, é o serviço, né? Com Shakti, com potência, né? Numa analogia mais externa, sem dinheiro não se dá para dá para vencer uma guerra. Então, nesse caso, sem conhecimento, Jnana, Vairagya. Como você vai fazer renúncia sem conhecimento? Ou como você vai fazer uma luta contra a Maya sem dinheiro, no aspecto bélico, né? Sem força, para poder ganhar, né? Como é que você ganha, um time ganha sem valores expressivos no time? Não é assim? Uma andorinha só não faz verão. Agora, na vida espiritual, uma só pessoa, como Prabhupada, com toda essa força, ele criou todo esse movimento, ele sozinho. Lógico, as energias Krishna mandou, né? Na forma dos assistentes, né? Mas por causa da potência dele. Outra coisa que ninguém conseguiu fazer, né? Ou pelo menos em missões passadas, conseguiu estabelecer uma pessoa consciente de Krishna no Ocidente. Para não dizer na Índia que toda essa consciência de Krishna estava pulverizada, no sentido de que o Bhagavad Gita que estava lá, porque não estava sendo contextualizado dentro de um parampará de pessoas honestas, né? Prabhupada falava que a liturgia do Vaishnavismo e da Bhakti Yoga estava só numa performance, ou estava só sendo só como, porque Prabhupada falou, eu estou saindo
daqui da Índia por dois motivos. O primeiro, a instrução do meu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. E o outro, porque as pessoas só estavam vivendo só os princípios externos. Uma condição, mas ninguém com Shakti de realmente fazer com que isso torne-se faça uma revolução, né? Crie uma revolução na mente, né, da alma sofredora, de realmente alcançar o estágio de liberação. Então ele comentou que o Bhagavad Gita, que estava na Índia, por 200 anos não se fez um devoto. Olha que análise que o Prabhupada falou. Ou seja, estava permeado de envolvimentos com outras, né, com o Varna, os aspectos sociais, mas o Ashram, a valorização da verdadeira compreensão do eu e a meta e Vivasayatmika Buddha está verdadeiramente conectado, não estava vendo, não estava acontecendo, né? Então, o Prabhupada comenta que as dores e prazeres que o corpo sente são desconhecidos de outro, né? Assim, você não pode exclamar assim, o médico pergunta, está doendo aonde? Aqui. Mas como é a dor? O médico não pode. Quem está sentindo é você, né? Assim? Quem sabe onde o calo aperta, né? É só você, né? Está tendo uma dor no tendão de Aquiles, né? Assim? Então, supostamente, você tem que usar um sapato mais brando, né? Mais leve, né? Porque está dando. E só você conhece essa dor, está sabendo a dor, né? Onde o tendão aperta, né? Assim? Onde as dores apertam. Então, são desconhecidos de outro. Portanto, cada corpo é a encarnação de uma alma individual, né? De uma alma individual, né? Assim? Embora a substância seja que ela é Satchitananda, de eterno conhecimento, eterna felicidade e eternidade, né? Satchitananda. E o sintoma da presença da alma é percebido como consciência individual. Essa análise, quando eu estou comendo, estou saciando minha fome, quem está vendo que a fome está esvaindo, está indo embora, só eu que consigo perceber. E você também não pode apregoar, né? Você pode até dizer do sabor, né? Mas você pode dizer assim, está satisfeita? A fome foi embora? Só ele que vai poder afirmar, né? E também é besteira dizer assim, olha, minha fome está indo embora, gritar para as pessoas. Eu estou saciado, ó. Minha fome está indo. Não, uma coisa que você percebe, por uma percepção direta do eu. Krishna fala Pratyak Shaman Vagaman Dharmyan. Quem vai perceber isso é você mesmo. É que vai fazer uma análise no processo dos nevrites, das impressões. É você que vai ter que remover e sentir o sintoma que a doença está vendo. Você está com os seus sentidos mais fortes, né? Assim? Está numa condição enferma. Quando você consegue perceber que está melhorando, sabe qual é o primeiro sintoma? Quando você está sendo alimentado, quando você não está mais inapetente. Primeiro sintoma de doença é falta de fome, falta de comer. Está doente? Está tendo apetite? Não está doente. Então, o primeiro sintoma, de forma contrária também. Está se convalescendo da doença, da enfermidade? Qual é o sintoma? Estou me alimentando. Não é isso? Estou sentindo algo substancial. Estou me alimentando da dieta e do remédio. Qual é o remédio? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. E qual é a dieta? Sarira Vidyajal, não é assim? Está prazeroso em tomar praçada, porque com essa confusão da mente, né, ela não consegue nem se alimentar dessa dieta e dessa praçada. Ela não consegue. Ela vai comer bolga, entendeu? Ela não se sente entusiasmada, se convalescendo, melhorando sua conduta, né? Mesmo por esses dois aspectos, da dieta e da
né, o remédio. Ela não consegue, né? Ou então você vai fazer isso de forma, como é que chama isso? De forma muito imediatista, né? Você está numa condição enferma, não, mas agora eu já posso ter alta. Não, mas quem está dando alta a você? Eu sou o médico. Quem está dizendo que você já está curado? Então, precisa de um mestre espiritual para dizer quando você... Mas, né, uma criança quer sair de casa com 13, 14 anos. Mas quem disse que você já tem essa autonomia? Quem está falando? Não, eu estou percebendo que agora com 13 anos eu posso me casar, posso ter minha própria empresa. Não, mas isso é uma ilusão sua. Quem está concluindo isso? Você já viu o seu pai, ou mesmo eu, ter afirmado que você já tem essa interdependência, ou tem essa autonomia? Não, quando você cresce, então naturalmente, não precisa nem falar para a mãe, né? Mãe, eu estou comprando uma casa, estou comprando meus imóveis, comprando, né, com o meu trabalho, estou pensando em sair de casa, me casar. Tem todas as bênçãos, né? Mesmo para que haja uma precipitação, né? Mesmo as chuvas, você acha que num dia claro, num dia, tem como fazer uma analogia, daqui a pouco vai chover, né? Ontem o Reinaldo falou assim, a situação, né? Aquelas nuvens mais pesadas, as nimbus, né? Que está se formando. Então, a analogia natural, por uma dedução, pratyaksha, por uma percepção, que vai chover. Não é assim? Vai chover. Então, são análises. Então, mas mesmo que vai chover, no dia claro, não chove. Mas no dia que está se isentando, então, por analogia, você pode deduzir que vai chover. Né? Então, se você não acumulou nada, não tem nenhuma nesse caso, nenhum imóvel, nem nada para você se casar. Aí você pode dizer, não, mas eu não preciso ter as condições. Não precisa, porque o sintoma do sofrimento é a melhoria da nossa condição de felicidade. Não existe felicidade completa, mas a ausência do sofrimento. Eu vou deixar minha casa aqui no Pacaembu e vou morar debaixo de uma ponte? Cadê o sintoma de felicidade? É mais um acomodamento para desejar de forma precoce, é a palavra que eu queria falar, de forma precoce, para querer desfrutar, mesmo numa condição subhumana. Você deixa o útil, o agradável, por uma condições precárias. Mas por que você vai sair disso, né? Eu me lembro que uma vez eu estava com essas ideias, aí minha mãe falou assim, mas acumule mais condições para poder... Veja só, a sua cônjuge, né? A pessoa que você está pretendendo se associar, né? Se casar, veja só, você já viu quem são os pais dela? Entendeu? Você sabe o local onde ela mora? Ela vai deixar, só se for mais uma louca, né? Vai deixar a condição dos pais, pior que são assim mesmo, né? Se for uma pessoa normal, ela não vai sair, ela vai se sentir insegura. Eu vou sair daqui, vou para um outro local que não me tem segurança nenhuma, ela não vai deixar. Por mais apaixonada que ela esteja, mas se ela for racional, ela não vai sair. Vai sair? Não vai. Não é assim? Então, o que está falando aqui, esta alma, o sintoma da presença da alma é percebido como consciência individual. Esta alma é do tamanho de 1/10 milésima parte da porção superior. Isso já foi mensurado, né? É o tamanho da alma, né? Entrou aqui, como é que faz? Eu vou aonde para tirar aquele ali? Clica na tela. Clicar na tela. Não aperta o OK, tem um OK. A tela aqui? Clica fora. Fora não. Aí. E ali no OK, né? No OK. Então, milésima parte da ponta superior da ponta de um fio de cabelo. Isso está no Shweta Shvatara Upanishad 5.9.
confirma isto. Vamos confirmar e vamos concluir, tá? Balagrachata Bhagyasya Satadaka Pitasya Bhagudiva, diva alma, né? Saber guiar com conhecimento, né? Conhecimento que é Bhagavan, é uma poção que é a que mede Balagrachata Bhagyasya, que mede a centésima, quando a ponta, vamos aqui ler, quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, Bhaga, né? Parte, e cada uma destas partes volta a ser dividida em 100 partes. 100 partes divididas em 100, isso dá centésima milésima parte, né? Cada uma destas partes é a medida da dimensão da alma. Similarmente, a mesma versão está descrita no Bhagavatam. Vamos pular aqui, que já existem inúmeras partículas de átomos espirituais, cada um dos quais mede 1/10 de milésimo da porção superior de um fio de cabelo. Aí depois Prabhupada comenta, portanto, a partícula individual da alma espiritual é um átomo espiritual menor que os átomos da matéria. E tais átomos, aqui, ó, tais átomos, né? E onde é que eu fiquei? E tais átomos são inumeráveis. Esta pequeniníssima centelha espiritual é o princípio básico do corpo material. E a influência desta centelha espiritual se faz sentir por todo o corpo, assim como a influência do princípio ativo de alguém, de algum remédio, como eu estava falando aqui da fome, né? Essa analogia do remédio também espalha-se por todo o corpo. Nessa analogia aí, você não sabe sobre composição química, mas se você ser ministrado por um doutor, por uma pessoa que conhece, você toma aquilo com fé, né? Com confiança que aquele remédio vai, embora você não conheça a posologia, nem o aspecto químico do antídoto, mas você toma isso. Então, esta prova da presença da alma. Qualquer leigo pode entender que sem consciência o corpo material é um corpo morto. E esta consciência não pode ser vivida no corpo por nenhum método material. Logo, a consciência existe não devido a qualquer quantidade de combinação material, mas sim devido à alma espiritual. Isso está no Mukunda Upanishad, né? Aí explica de forma técnica aqui o verso. A alma é atômica em tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita, né? A alma é atômica e pode ser inteligência perfeita, ou seja, vivasatmika buddhi, né? Ou seja, é conectada com Krishna, né? E depois essa alma atômica flutua em 5 espécies de ar: prana, apana, vyana, samana e udana. Esse apana são na forma dos gases, né? Que tem que ser expelidos, né? Engraçado que na Índia esses, né, pra gente é algo assim muito, né? Falta da educação, né? Mas na Índia mesmo não acham, né? Esses apanas são expelidos assim normalmente, sem nenhum problema. Ninguém vai fazer, porque é natural, né? Porque esse apana, que são os gases, eles têm que ser, quando bem controlados, os ares, eles não têm, principalmente quem adquire uma alimentação vegetariana, ele não tem odor, né? Porque os ares estão completamente equilibrados, né? Então, prana, o ar, apana, vyana, samana, udana. Então, esta situação dentro do coração exerce sua influência pelo corpo, todas as entidades vivas encarnadas. Quando a alma se purifica da contaminação dos 5 tipos de ar material, sua influência espiritual manifesta. Está vendo aquele todo aspecto que a gente tem que livrar dessas confusões, né? Das doenças, né? Da mente, né? Através de diferentes, aí entra o processo de Hatha Yoga, né? Através de diferentes posturas sentadas, o sistema de Hatha Yoga destina-se a controlar os 5 tipos de ar. Aí vai todo aquele processo técnico, né?
que circula a alma pura, não em troca de algum lucro material. Isso é Bhakti Yoga, né? Não em troca de nenhum lucro material, mas para que a alma diminuta liberte-se da cadeia, né? Do enredamento da atmosfera material. Logo, a constituição da alma atômica é admitida em todos os textos védicos e é também, de fato, sentida na experiência prática de qualquer homem são, né? Só um homem insano, uma pessoa doente, insana, eu fiz aquelas análises, né? Quer sair precocemente, tomar alta, né? Do hospital de forma insana. Pode pensar que a alma atômica, aí nesse caso, que ela é uma expansão de Vishnu, é mais uma ilusão, né? Como o conceito de Aham Brahmasmi, que eu também sou Deus, né? E são os impersonalistas porque acham que eles também são Deus, né? Aham, eu também sou Deus, né? Que é mais uma ilusão, achar que é Vishnu Tattva, né? Nós não somos Vishnu Tattva, né? Krishna, Vishnu Tattva onipenetrante, nós não somos onipenetrantes. E aí, concluindo aqui, a influência da alma atômica pode espalhar-se por todo o corpo específico. Esta alma atômica está situada no coração de cada ser vivo, porque a medida da alma está além. É todo o assunto que a gente já comentou aqui. A alma atômica individual está precisamente lá no coração, eu já falei, né? Como Diva, que são as almas, e tem Krishna como a testemunha, que é o Paramatma. Nós somos Brahman, espírito, as Diva, a potência ativa, né? A potencialidade da alma. Só que Krishna é Divatma. De Krishna é Parambrahma, né? Ele é que controla. Os crepúsculos que transportam o oxigênio dos pulmões, obtêm energia da alma, aquele é o aspecto da consciência, também já foi falado. A ciência médica aceita a importância dos glóbulos vermelhos, né? Lógico, que mantém o sangue saudável, né? Tem os leucócitos, quem conhece um pouquinho de biologia aí, é glóbulo vermelho, glóbulos brancos, leucócitos, hein? Já ouvi falar, mas... São os leucócitos, são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né? Mas não conseguem comprovar que a fonte da energia é a alma. Eles só vão até a parte da ciência da biologia, né? Mas não sabem como isso está acontecendo, de fato mais detalhado, né? A ciência médica, entretanto, admite que o coração é a sede de toda a energia do corpo. Depois está as partículas atômicas, no espírito total, são comparadas às moléculas e o brilho do Sol. O Prabhupada está fazendo uma análise aí do Sol, partícula do Sol, né? Quando a partícula do Sol vem aqui, não é o Sol que está entrando aqui, é as partículas. Porque se o Sol entrar aqui, vai acabar tudo, né? Logo, quer que alguém siga o conhecimento védico, né? Agora está fazendo aqui, ó, siga esse conhecimento védico, que é a mãe do conhecimento, né? Quer siga a ciência moderna, ele não pode negar que a alma espiritual existe no corpo. E a própria personalidade de Deus descreve explicitamente a ciência no Bhagavad Gita. Explica toda essa ciência da alma na Bhagavad Gita. Ok? Agora, o que é que temos aqui? Se tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém. Acho que é no outro. É no outro que está gravando? Não, agora foi nos dois, mas acho que a pergunta está no outro. Como é que eu vejo aqui as... Vou chamar o título. Melhor. Para agradecer as pessoas, vou concluir aqui. Nosso obrigado. Eu queria ver só se tem algumas perguntas. Tem algum comentário? Manda. Entendeu aí a... Entendi. Estou entendendo, né? Entendendo. Teria alguma nada do que foi falado? Sobre a japa, sobre... Não, já tô, vou fazer. Eu tô até lendo o livro do Chandramukhi Swami Maharaj
Das 10 ofensas, né? Das 10 ofensas. Comecei a ler agora, acho que foi essa semana. Então, foi bom, porque hoje a gente falou sobre isso. Realmente, às vezes a gente Danananda. às vezes a gente está fazendo já porque pensa em outra coisa, né? É porque a mente ainda não está Então, assim, tem que fazer. um Eu pouco acredito oscilante. que a gente tem que fazer. É um exercício. Né? Eu sou professora de academia, então eu penso tudo em exercício. Sim. Então é um exercício. A mente vai, você volta, entendeu? Mas tem que ir fazendo e também como aquele exemplo que você deu do serviço, né? Então, assim, não adianta fazer a japa e tratar a família mal, né? Então, e não fazer... Mas é justamente com a japa que a gente vai melhorando. Que vai melhorando, né? Esse relacionamento. Que tem essa consciência, né? Porque também quando a pessoa, mesmo não compartilha de uma ideia, por exemplo, se você tem oposição, por exemplo, de um time que você não tem preferência, mas você não vai condenar a pessoa, né, que compartilha de outras ideias ou de outro tipo de alimentação, entendeu? Porque isso está para ela, né? Sim. Então, não é por causa disso que a gente vai. Então, isso é a questão do bom senso mesmo, né? É que o caminho é individual, eu acredito, né? E a gente mesmo... E também os gostos, né? Um torce pelo Corinthians, outro torce pelo São Paulo, um gosta de carne, gosta de comer. Agora, comer carne, né? Tem outra alimentação. Mas com o nosso próprio exemplo, a gente pode mudar, né? A pessoa pode, observando nossa própria exemplo, ela pode sim inspirar a querer, poxa, minha filha não come carne, né? Meu filho, mas eu vejo que ele está muito mais saudável agora. Também vai fazendo. Mais pacífico, né? Mais pacífico, né? E com essa compreensão, né, ela pode se purificar. E se purifica, né, quando você tem um propósito. Então, é importante agora, nesse caso, usar o bom senso, né? Mas a japa vai fazer um efeito tangível no momento oportuno, né? Isso vai depender do nosso desejo. Tá todo mundo aí? Tentar agradecer as pessoas, que, porventura, né? Perguntaram qual que é o verso, qual o livro. Então fale aí que é o verso. Então, deixa eu ver que o nome é. É o Bhagavad Luiz Gita. Carvalho, nosso amigo Luiz Carvalho, é a Bhagavad Gita. Tem alguma Bhagavad Gita para mostrar? Mostra aqui. Então, mas é isso, como é seu nome? É isso mesmo. 2:17. 2:17, né? Estamos lendo esse livro aqui, ó. Daniel. Isso. É por aí mesmo. Bhagavad Gita, como ele é. Autor, Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é o Acharya fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. 800 versos. Tem venda online? Quase 1000. Pode comprar online? Podemos adquirir online no sankirtanashop.com. Temos aqui também na lojinha do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Onde é o endereço? Itápolis. Fica aqui no Pacaembu, na rua Itápolis. E o verso de hoje é o 2:17, do capítulo 2, verso 17. Tá bom? Também está disponível, inclusive, online. Você pode acessar o vedabase.com. Não, vedabase.io, ou só colocar Vedabase no Google que vai aparecer. Você vai ler lá a Bhagavad Gita completamente gratuita online. E é isso que ele perguntou. Ele falou, já que falou de super-alma, o que é Paramatma localizado? É similar, Paramatma é a super-alma. Acho que já foi bem falado hoje. É o Luiz ainda. Luiz. Okay. E acho que é isso de perguntas por hoje aqui no Instagram. Então, obrigado. Vou falar aqui para o senhor quem está. A Flávia está por aqui. A Débora, a computurista. Olha só, a Débora está por aí. O Darlon Brambilha. O Luiz.
Somos Ateliê e a Maria Lúcia Meneguinho. Uhum. É isso aí, valeu. É isso aí. Nossa, boa noite.